Pero no mucho, né? Porque já não tá mais frio. Não quer tirar a blusa também para fazer companhia para mim, já tá calor, né? Esse troço tá com ar quente aí, você fica de Japão, daqui a pouco começa a cheirar a lã queimada. Reforçar o desodorante aí, porque senão você sabe. Hoje, antes, a hora que eu fui sair de casa, eu perguntei pra Jandira, né? Jandira, nossa secretária. Eu falei, Jandira, quantas horas tem de validade um banho? Você sabe? Quem sabe? Quantas horas tem de validade um banho? É só pros homens, as mulheres eu não quero saber. Quantas horas, irmão? 24 horas, né? Concorda comigo? É. Eu falei, tomei banho ontem 23 horas, então até hoje 23 horas meu banho tá válido, né? Então não precisei tomar outro depois do almoço, né, irmão? Se frio, a gente tem que economizar, né? Você sabe que a água quente cai no couro, resseca, não é? Daí tem que ficar passando creme, gasta. Incrível, o banho gasta, irmão. O médico falou pra mim que quando for tomar banho não tem que usar sabonete. É verdade. Não pode usar sabonete porque tem muito produto químico e ele faz, né, resseca a tua pele, faz mal. Então é só água. Mas daí a água quente eu tenho alergia, né? Não posso. Eu sofro. Tudo é desculpa, você fala, né? Mas pelo menos uma vez por dia tá bom, né? Tem gente que faz 3 dias tá sem tomar banho. Quer ver? Eu vou apontar um aqui, ó. Vocês não viram o decreto presidencial? Menos de 10 graus, banho 3 dias, irmão. Ah, para com isso aí. Mesmo porque que esse frio hoje nem sua, né? Concorda comigo? Esse frio hoje nem sua, né, irmão? Pô, pelo amor. A gente perde os amigos, mas a piada jamais, né? Não, né? A piada jamais. Eu quero ler com vocês hoje o Evangelho de João, capítulo 11. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, por favor. Evangelho de João, capítulo 11. Eu tive que tirar minha japona, já que está muito calor, né? Minha japona é para usar na neve, né? 0 grau. É quente. Eu já sou quente por natureza. Nessa japona ia pegar fogo aqui, né? Falei, não vai rolar. Praticamente uma tocha humana, né? Vai começar a aquecer muito o ambiente, vocês iam passar mal. A gente estava lá em casa, aí eu falei, nossa, vocês não estão com calor, tá? Eu falei, eu tô tão quente, tá esquentando até o ambiente, já. Pior que minhas ovelhas estão ficando tudo igualzinha, né? Tudo humilde, que é uma coisa séria. Misericórdia. Eu tirei meu óculos porque eu preciso ler e com ele eu não enxergo de perto, tá? Só de longe, então vou ficar sem um pouquinho. Vocês já encontraram aí Evangelho de São João, capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 31. Por favor, se você está com a tua Bíblia, acha aí. Capítulo 11 de João, verso de número 31. Eu vou falar um pouco sobre Lázaro, sobre ressuscitar os mortos. Se prepara aí. Se prepara aí, irmão, que hoje vai descer um manto aí. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Posso ler o texto? Vocês já encontraram? Quem está sem Bíblia, acompanhe aqui, lembrando sempre, né? Tem sempre bastante gente nova no culto, que esse programa ele vem em inglês, traduzido para o português, então às vezes ele dá umas discrepâncias, umas diferenças, então você não leva em consideração que eu vou ler aqui. Se tiver um pouquinho diferente aí, vai prevalecer aqui, tá? Diz assim o verso 31, vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. 34, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. 35, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse?
Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento e o entendimento da Tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e quebranta, Senhor, o nosso coração para que entendamos e compreendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Um texto icônico, extraordinário. A gente poderia usar vários adjetivos no superlativo para falar sobre o texto de quando Jesus ressuscita o Lázaro, né? O Lázaro, ele pode ser agradável, ou o Lázaro, ele pode ser desagradável. Olha para quem está do teu lado e pergunte para ele: você acha que o Lázaro vai ser agradável? Por favor, faça isso. Você acha que o Lázaro vai ser agradável? Escute o que eu vou te dizer. Presta atenção, que eu sei que você não é um crente moitão, né? Você já está safo, já está ligado, está descendo o manto aí. E eu vou dizer para você: quando você se encontrar com aquele que você acha que morreu, ele pode ser agradável ou desagradável. Depende do defunto. Não é, irmão? Porque às vezes alguém que você gosta some. Quantos aqui tiveram na sua vida pregressa pessoas de que gostavam que desapareceram da sua vida, sem deixar rastro nem vestígio? Seus amigos da adolescência, por exemplo. Quantas pessoas você conheceu que era gente boa, você gostava, de repente você mudou, saiu do trabalho, foi para outro lugar e nunca mais você viu, como se ele tivesse morrido. Não é? Quanto? Jesus. Quem lembra do seu primeiro namorado, namorada? E que não é o seu marido, no caso, né? Alguns são, né? Mas se não é. Aquele namoradinho, quando você tinha... No nosso tempo a gente namorava mais tarde, né? Hoje em dia é mais novo. Aí no nosso tempo era mais para os 13,5, 14, né? A gente costumava ir naquelas festinhas de 15 anos de garagem, né? Nós que somos raiz, irmão, a gente foi feliz e sabia que era feliz, né? Não é? Dançava passinha, música do Thriller, quem lembra? Não é? Quando começava a tocar uma música do Bee Gees, todo mundo já se engraçava. Vocês são velhos igual eu, né? Quando tocava o que aí? Um Prince. Pastor, é eclético, né? Começava a tocar um solo de guitarra e entrava uma música aquela, porque eu gosto, eu ouço até hoje, né? Tá na minha playlist, Purple Rain. Quem não gosta? Tu é mais velha, Gisele, você já é do tempo, né? Você já mais pra trás. Você já era do Nazaré, aquelas coisas mais pra trás lá, né? Você é um pouco mais pra trás. E a gente se relacionava muito bem, não é? Porque no nosso tempo era diferente. No nosso tempo você podia chamar o baixinho de anão de jardim, né? Você não era processado.
teu amigo negro você chamava de negão e ele te amava. Não é? Você olhava aquele amigo loirão e chamava ele de Sabugo, de Visconde Sabugosa, e não dava nada. Aquela barbinha rala, né? Sim. Nosso tempo era diferente. No nosso tempo a gente vivia de maneira mais leve. Nosso tempo não tinha bullying, por exemplo. Porque se o cara fizesse um bullying com você, você dava um murro na boca dele e já saía rolando o soco. E ninguém ia preso, ninguém processava ninguém. Ninguém chamava o pai na escola. Né? Chegava em casa, dizia que tinha caído de bicicleta, ou tinha machucou no futebol, qualquer coisa, e estava tudo certo. E no outro dia você ia para a escola e não tinha mágoa de ninguém. Resolveu no soco, acabou. Ganhou, perdeu, tchau. Né? A gente tinha uns combinados com os amigos e falava, ó, eu vou lá, vou dar um soco nele. Quando eu der, você vem e se separa. Né? Quem tem amigo não morre solteiro, não é esse ditado? Mas ficava tudo certo. Resolvia, ficava meio de rusga um tempo, depois estava brincando junto de novo e estava tudo bem. A gente vivia em outros tempos, não é isso? Quando a gente traz à lembrança as coisas da nossa infância, aqueles que tiveram de fato uma infância, né, que puderam viver de maneira mais tranquila. A gente era mais novo, por exemplo, o primeiro dia de férias o meu pai pegava nós, os irmãos, né, levava para o sítio lá na casa da minha avó, deixava a gente lá, pegava o ônibus e voltava embora. E só voltava para pegar a gente no último dia de férias. Eu não sei vocês se criaram largado assim, né? Nós era assim, criado pro mundo, né? E a gente aprendeu a se virar desde cedo. Em todas as coisas da nossa vida, em todas as nossas necessidades, né? Começamos a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 12 anos, eu não sei com quantos anos você começou a trabalhar, mas a maioria de nós começou muito cedo. E a gente aprendeu a trabalhar muito cedo, a viver muito cedo, a se defender muito cedo, não é? Nós éramos menos dependentes das pessoas antigamente. Pelo menos na sua grande maioria. A gente era tudo lobo solitário, né? Mas era Sylvester Stallone. Irmão, não era Tom Cruise, né? Tom Cruise Não, nós já era mais Rambo, né, irmão? Faca na caveira e tal. Não era diferentão. Mastigava palito de fósforo, né? Tomava gasolina quando ia puxar na mangueira, né? Era normal isso aí, irmão. Nosso tempo não tinha essas frescuras aí, né? Mau hálito. A gente ficava sem escovar os dentes, mastigava um house. Você não é desse tempo aí? Se ia dançar, dar uns beijos na menina, o que fazia? Dá um house que eu vou dar um pega ali. Não é? A gente era guri, irmão? Ou você não era assim? A gente ia na festa, as mães das gurias, quando a gente ia na casa, né? Que a festa era na garagem, fazia os bolos. Daí não tinha esses bolos horrorosos que tem hoje, né? Não é? O bolo ele é lindo por fora e horrível por dentro. Você come, é só chantilly, uma massa horrível, um troço, dá vontade de vomitar até, né? Nosso bolo era raiz, era bolo de cenoura com Nescauzão em cima. Parecia que a irmã fazia com uma colher de pedreira, aquele troço grosso assim. Né, irmão? Você passava a faca, ele chegava a fazer barulho assim para quebrar aquele bicho. E a gente saía com aquele pedação de bolo, né? Coisa mais linda. Comia aquele bolo com aquele troço colorido em cima, que eu não sei como é que é o nome daquele troço. Mas era aquele coloridão, né? Que você comia e ficava tudo sujo. Caía na camisa, sujava tudo. Pepsi. Quente. Não tinha esse negócio, irmão. Né? Comia cachorro quente, caía na... A gente era feliz e não sabia, né? Não é? E a gente evoluiu em algumas coisas para melhor, mas em outras foi para pior. Então a gente hoje, a gente vê coisas que a gente não se agrada, que no nosso tempo não tinha, porque não existia, a maldade das pessoas não era tão exacerbada como é hoje. Hoje as pessoas fazem as coisas, a maioria das coisas que as pessoas fazem por maldade, fazem para ofender, fazem para machucar, e no nosso tempo não tinha isso, era diferente. Se a gente não gostava, a gente ia jogar bola no time, já brigava lá, irmão, resolvia o negócio, não tinha esse negócio de não gostar de alguém, não tinha isso, né? Era diferente. Hoje quando
eu olho esse texto da palavra de Deus e talvez você esteja se perguntando por que eu estou falando do nosso passado. Porque o nosso passado, de repente, pode atropelar o nosso futuro. Sabia? Aquilo que você acha que acabou, de repente ele pode surgir diante dos seus olhos e te surpreender. E pegar você de surpresa. Se você não estiver preparado. Eu me lembro, há 4 anos atrás, não bem 4, porque 4 anos vai fazer em novembro, eu estava na minha casa orando, e aconteceu a eleição americana, e houve lá aquela fraude gigantesca, né? Roubaram a eleição do Donald Trump, hoje todo mundo sabe disso, naquele tempo ninguém sabia, e eu estava orando e havia saído o resultado da eleição. E eu orei e disse para o Senhor, eu falei, puxa Senhor, mas todos nós pensávamos que o presidente seria o presidente Donald Trump. E eu me lembro como se fosse hoje, o Espírito Santo disse para mim, filho, eu tenho um projeto na vida dele. E ele será transformado durante esse tempo. E ele virá como Lázaro, no 4º dia ele voltará. Eu me lembro como se fosse hoje. Todo mundo ficou triste, chorou muito. Mas a tristeza se transforma em alegria à medida em que o tempo passa. Porque as coisas de Deus nem sempre são no tempo em que eu e você desejamos que elas sejam. E às vezes o Senhor permite que as coisas sucumbam, caiam, desapareçam, se desintegrem dos nossos olhos, da nossa vista, para que nós aprendamos a confiar em Deus. Nós temos o péssimo hábito de confiar nas pessoas, não é? De acreditar que alguém pode transformar a nossa vida. Mas isso está errado. Porque a única pessoa que pode transformar a nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode mudar a nossa história, o curso das coisas. A gente não tem noção do que Jesus é capaz de fazer. Uma pequena coisa nos surpreende, não é? A gente tem um bebê e ele começa a caminhar. Meu Deus, que surpresa! Mas você não sabia que ele ia andar? Claro que você sabia, você só não sabia quando. E aí você fica lá todo bobo, filmando, tirando foto. O bebê andou, o bebê andou. Nasceu o primeiro dente, né? Você fica lá com o dedo enchendo o saco na gengiva do bebê. O dente! Não é? A gente se surpreende com coisas que a gente sabe que vai acontecer. Mas é uma surpresa. Mas é uma surpresa. Algumas são boas, outras ruins. Uns Lázaros são bons, outros ruins. Eu vou continuar na mesma linha de raciocínio até o final. E a gente, à medida em que vai vivendo com Cristo e aprendendo a conhecer o Senhor Jesus Cristo, é comum isso. Esse comentário que eu estou te fazendo é uma coisa comum. Por quê, pastor? Porque a gente ainda não conhece a Jesus. E eu acredito que jamais o conheceremos totalmente. A própria Bíblia diz isso. Que o nosso conhecimento e o nosso entendimento jamais vai conseguir entender ou compreender o Senhor. Não. A gente apenas acredita nele. Mas a gente não tem noção da capacidade que ele tem de mudar as coisas. A gente não consegue dimensionar isso. E Jesus tem a capacidade de mudar as coisas em que área da nossa vida? Não seria em todas? Deus não pode mudar a nossa vida em todos os aspectos. Eu preguei aqui na semana passada sobre Abraão, por exemplo, quando o Senhor transformou o corpo de Abraão, de velho em novo, de amortecido em favorecido, de morto em vivo. A gente está falando do corpo físico. A gente está falando de sangue, de músculo, de carne, de moléculas, de células que podem ser restauradas ou renovadas imediatamente segundo a vontade de Deus. A gente olha para o Lázaro e você percebe que todo o texto
ele faz questão de chamar o Lázaro de defunto. Defunto. E é exatamente assim que esse texto foi escrito, chamando ele de defunto. Por quê? Esse texto chamava Lázaro de defunto? Porque ele estava morto no momento em que ele foi escrito. Ele estava descrevendo a situação exata naquele momento da pessoa de quem ele estava falando. E naquele momento Lázaro era o defunto. Amém? Nós observamos a irmã de Lázaro repreendendo Jesus quando Jesus mandou tirar a pedra da sepultura. A sepultura era uma caverna, você sabe, escavada na pedra. A pedra sabão que a gente hoje vê aqui é mole. Porém, uma sepultura de rico. O pobre era enterrado na terra, o rico na pedra. Por quê? Tinha essa distinção. Porque para fazer um túmulo na pedra era muito caro. Muito caro. E você precisava ter muito dinheiro para pagar um artesão que escavava uma pedra com ferramentas pequenas. Naquele tempo não existia furadeira, britadeira ou qualquer outro tipo de equipamento para se furar uma pedra. Os caras faziam com um martelinho e com um cincel. Ou, quiçá, um material mais mole com uma espécie de picareta. Mas ainda assim, demoravam semanas, se não meses. Então, custava muito dinheiro para fazer isso. Então, a gente aprende, quando estuda a história, que as sepulturas escavadas na pedra eram caríssimas. E somente os ricos as tinham. Então, Lázaro era um cara muito rico. A história fala isso. Lázaro tinha uma casa numa área privilegiada de Jerusalém. Tinha um sítio a menos de 5 quilômetros da cidade. Lázaro era um homem riquíssimo. Riquíssimo. A Bíblia diz, para mim e para você, que ele tornou-se um grande amigo de Jesus. Jesus gostava muito dele. Algumas pessoas afirmam, eu não posso afirmar, mas algumas pessoas afirmam que Jesus chorou porque ele ficou triste porque o seu amigo morreu. Outras pessoas afirmam, isso são veias teológicas de estudo, ou correntes teológicas, se você preferir, dizem que Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. E poderia ser tanto uma coisa quanto outra. Jesus via as pessoas chorando, não é? Todo mundo triste porque Lázaro era uma pessoa muito bacana, amigão de Jesus. Jesus ia sempre na casa dele filar uma boia, né? Jesus adorava ir lá comer. Não é assim? A Marta cozinhava e pelo jeito cozinhava muito bem, né? Porque ela que fazia o rango, a Maria ficava ali com Jesus e a Marta, junto com suas empregadas, cozinhava e fazia comida para toda a galera. E Jesus gostava muito de ir na casa deles. Portanto, nós temos uma outra informação histórica de que eles tinham a capacidade de agregar muitas pessoas na sua casa e, portanto, a sua sala era grande. Né? Subentendendo que eles tinham uma casa grande, porque Jesus, com todos os seus discípulos, ia lá para comer. A comida era farta para todo mundo, e a gente sabe que todo mundo tinha dificuldade de comer. Normalmente se comia pão com alguma coisa. Então fazer uma comida, né, requeriria aí uma despesa grande que nem todo mundo poderia arcar com ela. Então a gente vê de novo, né, Lázaro com uma pessoa que tinha uma condição financeira boa ao ponto de poder recepcionar Jesus com toda a galera, fazer um rango de primeiríssima qualidade, né? Porque ele gostava muito de Jesus e ele tinha Jesus como seu amigo. Nós encontramos Jesus durante 2 dias evangelizando, quando Lázaro ainda estava vivo e doente. Talvez você não saiba, mas a enfermidade de Lázaro, né? E quem tem a enfermidade de Lázaro é lazarento, né? Talvez você não saiba disso, estou te informando. Isso é cultura histórica. Quem tem a doença de Lázaro é lazarento. E é uma enfermidade mortal, né? Que hoje não é mais comum. Não é comum. Porém, aquele que a adquire morre. Está na história isso, não me pergunto o que faz, que eu também não sei.
né? Não precisa ir tão fundo assim, eu só estou passando aí de maneira rasa para que você entenda. Por isso você não deve chamar as pessoas de lazarento, porque você está lançando uma palavra de maldição sobre a pessoa quando você fala isso. Então você tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz que a nossa boca tem poder. Amém? Então, a não ser que você queira mesmo, né? Aquele petista lazarento, né? Aí você às vezes sai sem querer, né? Você vai ter que ir lá fazer, se a gente fosse católico, ia fazer penitência, né? Colocar o joelho no milho e ficar, Jesus, tem misericórdia de mim, né? Rezar 10 vezes, mas não, né? Brincadeira. Então a gente vai lá, pede perdão se você pecou e Jesus te perdoe, tá tudo bem, porque talvez de fato o cara seja isso aí mesmo, né? Eu não sei também. Então, a gente, continuando fazendo uma análise aqui superficial do texto, a gente encontra ali algumas informações que são importantes, mas o que é mais importante nesse texto é a gente saber que Jesus, ele tinha a capacidade de vencer o maior inimigo que eu e você temos. Qual é? A morte. Qual é a única coisa certa na sua vida? É que você vai apitar na curva, bater as botas, assobiar na esquina, né? Isso aí. Isso é a única coisa certa para nós, que um dia a gente vai morrer. Mas se você morrer e Jesus quiser, ele pode fazer o quê? Ressuscitar você. Se você morresse, você gostaria de ser ressuscitado, sim ou não? Estamos vendo uma pequena contradição no meio do povo. Uns gostariam e outros não. Né? Poderíamos dizer que os jovens gostariam e os velhos não. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que algumas pessoas têm mais vontade de ir para o céu do que outras, na minha opinião, né? Não sou dono da verdade, já falei isso para você. Quando estou dando minha opinião, é só a minha opinião. Mas eu acho que algumas pessoas teriam mais prazer em morrer do que outras, se é que gera prazer na morte, né? No nosso caso, sim, porque a Bíblia diz que para o crente morrer é lucro. Você acha mesmo isso? Jesus, você está ouvindo eles falar aí? Você tá, né? Hã? O apóstolo Paulo falava isso. Ele disse, para mim morrer é lucro. Por quê, irmão? Porque ele tinha uma vida, puxa, sofrida pra caramba, né? Foi abandonado pela sua família, desprezado pelos seus amigos, perdeu tudo que tinha. Foi apedrejado 3 vezes, chicoteado mais algumas. Morreu e ressuscitou pelo menos 2 vezes, né? Eu não vou falar coitado do Paulo, mas poxa, que ministériozinho, né? Vamos falar a verdade, né? A gente reclama do nosso, mas o nosso é mamão com açúcar, né, irmão? Pra quem não sabe, mamão com açúcar é moleza, né? Gente velha, eu falava, isso aí é mamão com açúcar, cara, moleza. Nossa, é moleza. Do apóstolo Paulo foi jogo duro, né? Sofreu muito. A Bíblia diz que ele foi informado o quanto seria importante padecer por Cristo, né? Junto com todos os outros apóstolos que sofreram também bastante, para por primeiro nos pregar o Evangelho, gerando assim as igrejas que existem hoje, né? Que são filhotes das igrejas que eles criaram, porque não foi só uma, foram algumas comunidades cristãs, né? Que nasceram de Jesus Cristo. Não foi uma igreja só não, isso é um papo furado, uma baita de uma mentira teológica, né? Dizer que Pedro foi o primeiro papa quando Jesus criou a igreja católica, é mentira. Jesus nunca criou a igreja católica, né? A igreja católica nasceu no ano 250 depois de Jesus, criada por Constantino. Só você ler a história, você vai aprender isso, né? E Pedro nunca foi papa de ninguém, muito pelo contrário, né? Se Pedro tivesse sido o primeiro papa, o papa hoje era casado e não viado, quer dizer, argentino, né? Então não tinha nada a ver, né? O cara era casado e tinha os filhos dele e estava tudo certo, porque Pedro era assim, né? João, Tiago e todo mundo. O único que morreu sozinho foi Paulo. Talvez tivesse tido alguns outros, mas dos mais conhecidos foi Paulo, porque foi abandonado pela sua esposa,
né? Paulo era romano de nascença e ele tinha direitos legais, né, a ser romano, que era um cidadão de primeira classe. Os outros eram de segunda, terceira, quarta, quinta classe, né? Ele participava do Sinédrio. Então a gente aprende na história que para participar do Sinédrio, que era como se fosse um senado hoje, romano, né, para você poder dar opinião e votar nas coisas que eram discutidas, você era necessário, exigido que se fosse casado, né, que tivesse bens, que fosse uma pessoa influente na sociedade, e o apóstolo Paulo fazia parte do Sinédrio. Então ele era um cara influente, extremamente estudado, educado, né? Ele estudou, a própria Bíblia diz, mais de 20 anos aos pés de Gamaliel, que foi um dos maiores filósofos da história. E quando a gente vai entender e aprender, nós descobrimos isso, né? Que Jesus às vezes chamou uns caras que estudaram muito para fazer uma obra específica. E a obra literária do apóstolo Paulo, com todas as cartas, né, que ele escreveu, mostram para a gente o conhecimento aprimorado que ele tinha das escrituras, da linguística e de tudo mais que ele se utilizou para nos ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Na minha opinião, o apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho depois de Jesus, na minha opinião, né? Como eu disse, não sou dono da verdade, mas é o que eu penso. Então, a gente encontra dentro da palavra de Deus muita coisa que a gente lendo de uma maneira meio despreparada, a gente não vê. Mas quando você se prepara um pouquinho e consegue absorver um pouquinho mais de conhecimento, você começa a conhecer os personagens da Bíblia. O que eles viveram, o que eles passaram. E a gente, quando faz um comparativo, e a gente não pode comparar porque não tem comparação, não é? Os caras, por exemplo, andavam de sandália. Não é assim? Você imagina no deserto, né? Andando nas pedras, já andou de sandália num lugar que só tem terra e pedra? O pessoal hoje, nós quando era criança, usava sandália de couro, né? Nós, velho, tô falando, né? Os mais novos, não. Mas nós, velhos, sandália de couro com sol de pneu de caminhão, de borracha, que nada aguentava a gente, então usava esses troços, né? E as pedras entram no pé, machuca, dói, o couro machuca. Então você imagina eles que andavam 10, 12, 15, 20 quilômetros num dia, indo de uma cidade na outra, num lugar extremamente arenoso, com muito calor, com muita pedra, uma situação bem difícil, quanto eles tinham os seus pés machucados, né? Quantas pedras eles chutavam no meio do caminho, espinhos, essa coisa toda. E hoje a gente anda de Nike de molinha, não é? Eu não ando mais, mas enfim, né? Por opção. Mas a gente hoje anda de tênis com sol de gel e, né, de coisa, não é isso aí? As irmãs, quando era criança, andavam de melicinha, né? Dá um chulé desgraçado aqui. As gurias tiravam, a gente saia correndo, né? Aquilo era horroroso. Duro, sola dura, né? Tem umas irmãs que gostam de sofrer, anda de sapato baixo e tal, mas não é todo mundo, né? Deve ficar com aqueles dedos tudo horrível assim, né? Porque a gente não pode comparar o que os irmãos viveram com o que a gente viveu. Sempre que eu falo para Jesus, que eu estou orando, eu estou conversando com Deus, eu falo para Deus sobre as pessoas que eu conheço da Bíblia. E eu falo para Deus sobre os predicados que eles tinham, sobre as suas virtudes. E sempre eu falo, Senhor, eu não quero me comparar com o fulano, ou com o Beltrano, ou com o Ciclano, porque quem sou eu na fila do pão? Esses caras eram homens santos que deram a sua vida pelo Evangelho, e a minha eu não tenho nem como me comparar, não chego nem no chinelo dos caras, nem no chinelo. Mas se o Senhor achar que pode e que deve, o Senhor poderia fazer isso aqui no meu ministério. A gente precisa aprender a ter humildade, porém ousadia, para entrar na presença de Deus, sempre com muita ousadia, além de um monte de humildade. E a Bíblia diz que tudo aquilo que eu pedi em oração, não é assim? Crendo, eu receberei. Que eu devo buscar primeiro o reino dos céus, sua justiça. E quando nós fazemos isso, buscando o Senhor em oração, buscando o Senhor, procurando santificar a nossa vida, abrindo mão das coisas do nosso passado em favor do nosso presente, para melhorar o nosso futuro. Não é assim? A gente fez isso lá atrás, né?
Quando a gente começou a trabalhar, daí todo mundo gazeava a aula, matava a aula, com exceção das meninas que todo mundo estudou, mas os guri do meu tempo era tudo vadio, a gente não tinha o hábito de estudar, né? A gente queria saber de jogar bola, namorar as gurias, não é isso aí? E aí o pai ficava bravo, colocava a gente para trabalhar cedo e nós começamos com 12, 13 anos. E aí a maioria parou de estudar porque não dava conta. E aí depois de velho, o que é que a gente teve que fazer? Voltar a estudar, né? E fazer o famoso científico, não é assim? Não sei vocês, mas eu tive que fazer no exército, voltar lá já contava no exército para terminar o 2º grau, para poder buscar um estudo melhor, uma condição melhor. Mas aí depois, aí você trabalhava o dia inteiro, né? E tinha que ir de noite para a escola, chegava em casa meia-noite todo dia, não era fácil, né? Aí trabalhava sábado, domingo, para fazer hora extra, para poder melhorar a nossa condição. Não foi fácil, né? Mas a gente venceu. A gente venceu. Porque Jesus tinha um plano na nossa vida. Jesus tinha um propósito e esse propósito se cumpriu. Por isso a gente está aqui, eu e você. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não tenho nem um pingo de arrependimento de nada na minha vida com relação às coisas erradas que eu fiz, sim, mas as outras não. Todas as escolhas sempre foram as melhores possíveis naquele momento. Todas as circunstâncias a gente procedeu, pelo menos eu, da melhor maneira que eu pude, apesar de não ter sido o melhor, mas foi o melhor que eu pude fazer. Então eu não tenho arrependimento nenhum da minha vida, onde trabalhei, o que eu fiz, enfim. Sempre foi uma bênção, né? E esses dias, meu Deus, faz uns 3 anos, eu estava andando na praia, que eu acho que foi mais ou menos por aí que eu não fui mais. Eu estava andando na praia e eu encontrei um professor meu, que era um professor de história, que era do colégio Rui Barbosa. Quem lembra do colégio Rui Barbosa? Gisele, você estudou lá também, guria? Ainda bem que você é mais velha, né? Não conheci você antes. Você não se ia afundar. Eu, né? Era muito bagunceira, Gisele, estudar na sala dela, ela ia fazer eu reprovar, né? Pois é. Então, a gente tem uma história. Todo mundo tem uma história. Não tem? Todo mundo tem uma história. E ela pode ter sido boa ou ruim, não importa. Importa o que ela trouxe você aqui hoje. A tua história trouxe você aqui hoje. A nossa vida lá atrás foi feita de acertos, erros, de coisas boas e ruins, dias alegres e dias tristes, não é assim? E a gente então criou uma história. Todos nós temos uma história. Todos nós temos um passado, não é? Alguns têm um passado bonzinho, outros têm um passado malvadão, né? Alguns têm um passado de pegador, outros têm um passado de ovelhinha. Alguns têm um passado de atirador, outros de atirado. Eu estava lembrando com o pastor Cunha esses dias. Eu era criança, eu acho que eu tinha uns 10 anos ou 9, eu não sei, a gente foi caçar aqui no Uberaba. Hoje é o rio ali, bem na ponte onde tem a boneca do Iguaçu ali, que vocês nem sabem o que é mais isso, né? No nosso tempo tinha. Onde tem aquele portal da entrada de São José, que agora eles colocaram os negócios ali. Quando nós era criança, nós caçava ali, etc. Eu morava para cima um pouquinho. Todo esse bairro que tem aqui embaixo, no viaduto, não existia. Era só um campo enorme. Passava as torres de transmissão. E ali tinha um mato fechado que ninguém podia entrar, mas nós entrava para caçar. O pastor Cunha, 5 anos mais velho que eu, então ele já tinha uns 15, 16... ia uns 10, 11, eu acho que era mais ou menos isso, né? E a gente estava lá caçando, de repente apareceu o dono com uma espingarda e começou a atirar na gente. É verdade? Tiro mesmo. A bala pegava na árvore e dizia prrr, assim, prrr. E a gente começou a correr no meio daquelas cercas desesperado. Eu não conseguia correr porque eu era muito guri, o pastor Cunha teve que me jogar nas costas e sair correndo comigo nas costas. Se chegassem eu em casa, o pau torava, né? Que ele que me levou. Então a gente começa a lembrar das coisas e o cara correndo, dando tiro atrás de nós, né? Em cima de um cavalo e fogo. Não tinha preguiça de dar tiro nos outros antigamente, né? E, enfim, a gente pulou naquele rio que você conhece ali, mas naquele tempo ele não era poluído, né? Sabe? Aquele rio que passa ali cheio de coisas boiando. Aquele ali, rio ali, sabe, né? Aquele ali. É. Nosso tempo ele era diferentão, pescava ali e tal, né? A gente era criança. E a gente teve que pular no rio, atravessar, né, um rio pro outro lado, correr, enfim, né? A gente tá correndo até hoje, né? Esse marcado. Nem aqui tava, né? Se não fosse safo, né? Nem aqui nós tava.
Então, a gente às vezes começa a lembrar das histórias da nossa vida. E às vezes essas histórias trazem boas lembranças. São os Lázaros bons. E às vezes essas histórias trazem lembranças tristes. São os Lázaros não tão bons. Na nossa vida, a gente produziu muita coisa. Você produziu muita coisa, eu produzi muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. Mas você precisa ter a convicção no teu coração que um dia você vai se encontrar com elas de novo. Seja aqui ou no porvir. E as coisas ruins que a gente fez, a gente vai ter que desfazer, consertar, arrumar. Escute o que eu estou falando, é profético isso. O Espírito Santo está mandando eu falar isso para você. Eu estou te contando a história o melhor que eu posso. Melhor que eu posso. E quando a gente se encontra com o nosso passado vem para a gente resolver ele. As coisas que não foram resolvidas. As coisas que ficaram para trás. Você nunca vai conseguir fugir delas, irmão. Não se iluda. Você nunca vai conseguir fugir delas. Você vai ter que resolver. Você vai ter que conversar, você vai ter que olhar no olho, você vai ter que pedir perdão. Você vai ter que consertar a sua vida. O que ficou para trás vai vir. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, nós não seremos o quê? Perdoados. E às vezes a gente fica pensando nas histórias da nossa vida, né? Não é assim? Mas a gente nunca mais viu ninguém, não sabe de mais nada. E aí de repente, irmão, aparece Jesus na nossa vida. E dá um brado no meio do povo e diz assim, tira a pedra. Irmão, ai Jesus. Irmão do céu, o sangue de Jesus tem poder. E as coisas voltam, irmão, sai da caverna. E o Lázaro sai da sombra e vem para o sol. Sai da sombra e vem para o sol. E aí Deus alerta o povo e fala, o Lázaro está saindo da caverna. Pega essa aí, pastor Edilson. O Lázaro está saindo da caverna. E de repente você estaciona o teu carro. Jesus. E desce bem tranquilão. Quando você vai atravessar a rua, você... Quem você se depara? O Lázaro. Diante dos teus olhos. E a tua perna treme, teu coração dispara e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E não dá tempo de você desviar, não dá tempo de você fazer de conta que você não viu. E você se depara com o seu passado diante dos seus olhos. E o que você vai fazer? O que você vai fazer, irmão? Eu te pergunto. Você já pensou aquele povo americano, quando o Trump deixou de ser presidente, que prendeu ele injustamente, que perseguiu? Vamos falar do presidente Trump, melhor do que falar de nós, né? Perseguiu ele, prendeu, ferrou, jogou um monte de coisa nas costas dele que ele não fez. Fez e era um diabo na vida do cara. E agora o cara volta, irmão. E vai ser presidente de novo. E aí ele volta e diz assim, irmão, escuta o que eu vou te dizer. Vocês vão ter que me engolir. Já tem gente com caganeira, irmão. Sabia disso? Desculpa eu falar caganeira, eu sei que é uma palavra chula, né? Eu podia falar dor de barriga ou diarreia, sei lá qualquer. Como é pra mim que é tudo a mesma coisa. Né? Desculpa, eu gosto de falar assim mesmo. Já tem gente com caganeira, irmão. Depois que o homem levou o tiro, então, que tem um monte de gente dizendo que é mentira, que ele não levou, né? Não tem? Tem gente falando isso aí. Né? É isso aí. Quando ele voltar, irmão, tá chegando, tá pertinho aí. Há 3 meses só. Né? Só falta 3 meses. Ele jurou uns caras aí, falou que quando ele voltar, o pau vai torar.
Você está entendendo que eu estou falando de vocês aí, né? Você está entendendo, né? Que essa mensagem aqui hoje ela tem CPF e RG. A gente fala coisas, a gente pensa coisas. Não é? Eu falo sempre aqui, vou usar uma palavra chula aqui de novo, peço que você me perdoe. Você gospe pra cima, né? E sai andando. Aí vem o vento e... Não é? Sim ou não? É. Isso é bíblico o que você está falando, pastor? Sim. Aquilo que você planta, isso você vai colher. Eu só estou trazendo pro chão da fábrica aqui para todo mundo entender. Pra todo mundo entender. Um dia desses, eu encontrei uma pessoa do meu passado na igreja. O pastor Edilson conhecia bem, era até amigo dele. Não vou falar o nome, pode relaxar aí. Né? Foi obreiro com a gente nas Assembleias de Deus aí, então. Mas algum tempo atrás. E o cara agora era pastor de uma igreja bem grandona lá em Guaratuba. Aí a gente conhecia o cara de muitos anos atrás, né? Durante muito tempo convivemos junto. Conhecia pelo jeito de andar. E aí uma pessoa que estava na igreja dele, que não gostava muito de mim, porque a minha igreja era pequenininha, né? O pastor era pobre, ferrado, e o cara estava lá numa igrejona, ganhava 10 mil por mês de salário, né? Morava num apartamento bonito, a esposa dele andava num carro bonito, ele era o cara lá na minha cidade, né? O cara. Igreja de bacana, né? Tomador de dinheiro alheio, sabe aquelas, né? Aí sabe. Vendedor de Bíblia, né? Se eu continuar, você já vai saber quem é, mas, né? Cara, daqueles. E aí reuniu ali umas pessoas, eu tinha ido caminhar e eu levo esse azar de encontrar as pessoas no meio do caminho. Começaram a conversar, o pessoal tudo lá na igreja. Pois é, pastor, porque você viu? Tem visto meu servo Jó, né? Parece isso, né? Eu falei, quem é aquele vagabundo? Ô, pastor, como é que você está falando isso? Cara, homem de Deus. Eu falei, aquele é vagabundo, rapaz, não vale nada. Que homem de Deus o quê? Aquilo ali é um servo do Satanás. Primo da Jezabel. Aquilo ali, irmão, é discípulo de Caim. A descendência de Caim, irmão, direto aquilo ali. Aquilo ali é ladrão, adúltero, fofoqueiro. E eu fui trazendo todos os adjetivos da vida dele, né? Conheço gente que emprestou cheque pré-datado para ele da igreja. Até hoje ele não pagou. Os caras estão correndo atrás dele. Que quando alugou uma casa, colocou o telefone no nome de uma irmãzinha da igreja. Ela está até hoje com o nome no Serasa. 10 anos. E eles me olhando assim, impávidos, né? Eu falei, vou dizer mais para vocês aqui, ó. Se eu sou o homem de Deus, irmão, esse cara vai ser expulso dessa igreja aí, ó. Ou porque ele vai adulterar, porque ele é vagabundo, ou porque ele vai roubar a igreja. E se isso não acontecer até o final do ano, irmão, eu baixo minhas calças aqui, ó. Fico com a minha bunda de fora, sento no asfalto e vou arrastando até Curitiba, porque eu não sou homem de Deus. Ô irmão, eu conheço o Deus que eu sirvo. As pessoas acham que eu falo mal das pessoas. Não, eu falo a verdade. Antes do final do ano, ele recebeu uma intimação judicial, foi proibido de entrar na igreja dele. Que roubou o caixa, fraudou a igreja. E os caras entraram com uma ação na justiça para chutar ele, para proibir ele de entrar. Aí ele reuniu todos os membros da igreja. Chorou. Ah, pastor, porque eles me enganaram. Falando mal do pastor dele, que é um cara que vocês também não gostam, mas não vê o caso, né? Dividiu a igreja, irmão. Levou a maioria dos membros e abriu uma outra igreja. A outra igreja, lá em Guaratuba, assim. A outra. O irmão dele, muito influente no mundo gospel,
Consegui um pastor que queria abrir uma igreja em Guaratuba. Tem um monte de gente que quer abrir igreja grande, abrir uma igreja no litoral, para os caras poderem tirar férias lá. Daí tem a igreja pro cara ir. Essa aqui é um negócio que vocês não sabem, mas eu tô te contando. Então, aí aconteceu tudo aquilo que eu falei. Uma pessoa me encontrou e falou: nossa, pastor, tudo aquilo que você falou aconteceu. De novo, mesmo povinho, né? Eu não tenho muita paciência para isso, né? Meu povinho curto. E eu falei assim: então vou contar mais uma coisa para você. Ela disse: o quê? Eu falei: vai acontecer de novo. Porque além de ladrão, adúltero, agora ele é um divisor de igreja. Dividiu a igreja do pastor dele. Tá pior ainda. Falei: se esse troço durar aí mais 1, 2 anos, irmão, troque de nome. Não dura isso aí. Se durar, a Bíblia é mentirosa. A Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia diz que um povo dividido contra si mesmo não subsiste. Isso é Bíblia. Resultado, foi indo para lá, foi indo para cá, foi indo para lá, foi indo para cá. De repente, ele fechou essa segunda igreja, roubou tudo que tinha dentro, as cadeiras, o som, tudo sumiu. Anoiteceu e não amanheceu e desapareceu. E os irmãos chegaram na igreja, estava fechado, não tinha mais. E ele sumiu, irmão. E foi para outro estado agora, dar um golpe em outro lugar. E as pessoas acham que eu sou ruim. Eu não sou ruim, eu só falo a verdade. Mas a verdade ofende as pessoas. Entendeu? A verdade ofende as pessoas. Porque as pessoas não estão acostumadas a viver com a verdade dos fatos. E o que é certo, o que é errado, e vai ser sempre assim. E existem pessoas que preferem se omitir de falar a verdade, e outros que estão dispostos a dar a sua vida para manter a verdade. São grupos diferenciados de pessoas. E nós precisamos entender que o nosso passado ele vai nos acompanhar para sempre, irmão. Seja para a tua honra ou para a sua desonra. A Bíblia diz: da honra a quem tem honra. Mas se você não tem, como é que você vai receber? Eu não estou um milímetro fora do texto, eu estou apenas exemplificando a palavra para você, porque eu quero que você entenda e aprenda. Que quando Deus vem, traz a mensagem na igreja e fala: eu vou tirar o Lázaro da sepultura, está dizendo que ele vai trazer o nosso passado à tona. E mais uma vez eu vou repetir: o Lázaro pode ser agradável ou desagradável, dependendo do que você fez. Porque o Lázaro continua sendo Lázaro. Mas nós não continuamos sendo quem nós éramos. Porque antes a gente não conhecia Jesus. Antes nós não andávamos na luz. Antes nós não éramos quem somos. Nós somos transformados pelos nossos erros, pelos nossos acertos, pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas experiências, pelas escolhas que fizeram sermos quem somos. Mas isso não quer dizer que o nosso passado morreu. Talvez até tenha. Mas aí vem o homem das mãos furadas e fala: tira a pedra. Sabe o que Jesus está falando para você hoje? É tempo de conserto na igreja. Tempo de conserto na igreja. É tempo de acertar as contas, irmão. É tempo de colocar as coisas no luz do sol. É uma semana passada que eu profetizei aqui. O que eu disse? Quem lembra? Foi muito clara a visão que Deus me deu. Ele disse: eu vou trazer o defunto para fora. Eu vou expor o cadáver à luz do sol. E todos vão ver o cadáver e sentir o seu... O que aconteceu domingo? Você não se ligou ainda, né? Que isso já aconteceu. Você ainda não se ligou, né? Que Deus expôs o cadáver que estava escondido, irmão. E está todo mundo apavorado. Todo mundo apavorado. Não é? Porque sabe que o pau que dá em Chico... E esse ditado é verdadeiro. Não ache você que não é. E Deus expôs tudo lá. Para mostrar para todos os incrédulos aqui como é que faz. Não é? Sim ou não? E só não está vendo quem é cego. Só não está sentindo o cheiro de podre quem está com o nariz tampado ainda por causa da Covid, que perdeu o olfato.
Mas quem tem olfato está sentindo o cheiro de podre. Já se cumpriu a palavra profética, irmão. Deus falou, Deus cumpriu. O cadáver está exposto ao sol e está todo mundo rebolando, tentando empurrar ele para dentro do armário e não consegue. Não é isso que está acontecendo? Sim ou não? Eu só fico olhando e dando risada. Né? Os interessados, né? Quem interessar possa, correndo para tentar esconder o cadáver dentro do armário, colocar. Mas não consegue, porque está a luz do sol, todo mundo está vendo. Todo mundo está sentindo o cheiro. E agora vão surgir dois grupos de pessoas. Os arrependidos e os aliviados. Não é? Os aliviados porque sabem que sempre falaram a verdade. E os arrependidos porque nunca acreditaram em quem falou. Não ache você que não vai mudar as coisas. Já mudou, irmão. Você só não percebeu ainda. Não julgue as coisas pela aparência, porque não é assim que elas funcionam. No texto bíblico, o Senhor está falando, Lázaro está morto há 4, já cheira, mas o poder de Deus vai trazê-lo de novo à vida. Porque o Senhor é o dono da vida e o dono da morte. E aquilo que Deus falou, isso vai acontecer na minha e na sua vida. Eu só quero saber se você está preparado para ver isso. Eu quero saber se você está preparado para ver isso. Porque Deus vem nos preparando. E eu estou falando do nosso passado, eu estou falando da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Deus vem nos preparando para a gente resolver as coisas que nós lá atrás não tínhamos capacidade. Emocional, financeira, saúde, eu não sei. Para resolver. Mas agora já temos maturidade o suficiente, não é? Para resolver as coisas. Então elas vão vir. Deus não chama os capacitados, mas capacita todos aqueles que Ele escolhe ou chama. Então Deus está nos capacitando hoje, a nossa memória, a nossa mente, nosso raciocínio, nosso intelecto, você pode chamar como você quiser, nos dando capacidade de discernir as coisas que antes a gente não tinha. Por quê? Porque nós pensávamos com o fígado. Ou não é? Era tudo no fígado, irmão. Mas agora nós é crente. Pergunta para quem está ao teu lado, você é crente, vaso? Pergunta para ele aí. Você é crente, vaso? Tem certeza? Você tem certeza que você é crente, varão? Preciso de uma água aí, se alguém puder trazer para mim, por favor. Tem aí? Obrigado. Agora nós temos discernimento. Agora nós temos entendimento. Você está pensando assim, nossa pastor, mas a tua mensagem está meio dúbia, né? É, tá mesmo. Também senti esse lance estranho aí. Né? Ela tá meio laica. Quem tem ouvidos, ouça o que eu tô falando, irmão. Deus, quando vem com essas conversas aí, você fica esperto. Eu já falei pra você que faz uma semana que eu tô meio que não durmo, que eu tô com um negócio meio estranho no meu coração. Eu já falei pra você. Eu já falei pro meu advogado, se eu for preso, fica esperto, porque eu não sei, não. O pau vai torar, irmão. Escute o que eu tô falando pra vocês. Pau que dá em Chico, tá em Francisco. Matemática, irmão, não erra. Não é, comandante? Matemática não erra. Matemática, ela é perfeita. 1 mais 1 não é 3, é 2. E quando as equações começam a se resolver, não é? Os resultados começam a o quê? A aparecer. Se a equação é complicada, o resultado é fácil. Você está preparado para aquilo que Deus está trazendo para a sua vida? Eu estou te preparando hoje, psicologicamente, talvez até espiritualmente, para você começar a buscar aí a santificação, jejum, oração, né? Eu acho que foi ontem, hoje é terça, ontem segunda-feira, no estudo. Quem assistiu o estudo segunda-feira? Você viu que desenrolou um manto lá, né? Vocês ouviram, né? Deus falou para mim. E eu falei para vocês que Deus me falou. Né? Cuide da sua
da sua despensa. Cuide da sua despensa. Vigie, porque o tempo está chegando. Segunda-feira de manhã. O vento está começando a soprar, irmão. Aí você vai cantar aquele hino. O vento balançou meu barco em alto mar. Não é? É só essa parte que eu vou cantar. E aí, irmão? Jesus está no teu barquinho? Tá, irmão? Porque se não tiver, você está no mato. Então o que é que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que consertar a nossa vida. Nós temos que colocar a nossa vida no altar. Nós temos que santificar a nossa vida. Nós precisamos se arrepender do nosso pecado. Parar de ficar achando que você tem razão em tudo. Baixa a tua bolinha. Dobra o seu joelhinho e fala: Jesus, me perdoa porque eu pequei. Sabe aquela treta lá quando eu tinha 15 anos, que até hoje eu não admiti que eu fiz merda? Então, Jesus, hoje diante de tu, eu tô admitindo. Jesus, eu fiz merda, me desculpa. Eu nunca pedi desculpa pro Senhor por causa daquele troço. Mas hoje eu tô entrando aqui na tua presença e dizendo: Deus, me perdoe porque eu pequei. Eu nunca admiti isso. Mas a tua palavra diz que com a minha boca eu confesso para a minha salvação. Então hoje eu estou confessando, estou aqui no meu quarto, ninguém precisa ouvir, estou aqui de boa. Se o senhor quiser trazer aquele Lázaro lá e eu encontrar ele na rua e ele olhar no meus olhos e falar: lembra? Aí eu já estou preparado psicologicamente, Jesus. Eu vou dizer: lembro sim, eu estou errado e quero te pedir perdão. Porque Jesus, irmão, ele vai estar assim, ó, com o zoião dele em cima de você, ó. E o ouvidão dele, ó. Jeremias fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir a nossa oração. Que as suas mãos não estão encolhidas para que não possam nos salvar. O que é que ele está falando? Que o ouvidão de Jesus está aqui, ó, irmão. O zoião dele, ó. A Bíblia diz em Apocalipse 1, 11 e 12 que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E Ele está com os olhos em você, no seu coração. Ele está com o olho no seu coração. A Bíblia diz isso. Samuel, eu acho que é 16, né? 1 Samuel 16. O Senhor não olha como o homem vê. Porque o Senhor não olha para o exterior do homem, mas sim para dentro do seu coração. E o Senhor está observando o meu e o seu coração, para saber como nós vamos reagir. Porque dependendo da sua reação, você é crente ou não. Porque se você reage como crente, você é crente. Se você não reage como crente, você ainda precisa passar pelo processo. Tem alguém aí que quer voltar para o deserto? Tem alguém? Pergunta aí, irmão, você quer voltar lá para o deserto? Pergunta para ele. Você quer voltar para o deserto lá, irmão? Para dar mais uma melhoradinha no teu coração? Você quer voltar lá, irmão? Hã? Dá mais uma... Ir lá para Gilgal de novo? Quer, pastor Edilson, voltar para Gilgal? Terra da preparação, quer voltar para lá? Não? Quer, pastora Carla? Não, também? Pastora Mari, quer voltar lá para trás? Não? Não, né? Como é que tá teu coraçãozinho? Tá preparadinho? Hã? Hein, irmão? Tá preparadinho? Para descer o seu joelhinho no chão e dizer: Senhor, me perdoa porque eu pequei? Para encontrar o Lázaro vivinho da Silva, que você achou que não ia ver só na eternidade, ou quiçá nem lá? Né? Que às vezes a gente fica pensando assim: não, mãe, vai que do jeito que era aquilo lá, vai pro quinto dos infernos, eu vou pro céu, não vou ver nunca mais. Você acha que tem gente que não pensa isso? Você acha, irmão? Pessoa que foi traída, que foi abusada, que foi violentada, que foi roubada, que foi, sei lá, bloqueada.
Qual é o sentimento que ela tem pelo seu agressor? Qual é o sentimento que ela tem pela pessoa que lhe fez mal? Que ele vá para o quinto dos infernos. Você acha que não é? Não é isso aí? Eu não sou hipócrita. Se eu for hipócrita, eu vou para o inferno. Eu não sou hipócrita. Esse é o sentimento que permeia o nosso coração. Mas ele não deveria estar mais lá. Cutuca quem está do lado, pergunta para ele, tá aí ainda o bicho? Pergunta para ele, tá aí o bichão ainda? Hã? Esse sentimento perverso ainda está no seu coração, irmão? Joga ele fora hoje. Fica de pé, eu vou orar. Fica de pé. Hoje você vai jogar, se ele estiver aí ainda, você vai jogar esse sentimento fora hoje. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar para Jesus fazer uma limpeza na tua alma. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei se você está preparado para isso, mas eu espero que esteja. Eu espero que você esteja. Hoje nós estamos no divã com Jesus. Divã com Jesus, irmão. Se a mensagem tivesse um título, seria esse: no divã com Jesus. Jesus está batendo um papo reto aqui com você, face to face. Olhos nos olhos. E chamando você à responsabilidade dos teus atos, das tuas ações. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu já entreguei tudo que o Senhor pôs no meu coração. Não estou levando nada embora, Jesus. Já estou levinho. Bem levinho, Jesus. Eu não vou levar nada embora. Tudo que o Senhor mandou eu falei. Tudo que o Senhor me pediu eu fiz. E agora eu estou aqui com a tua igreja, com o teu povo. Estamos aqui em milhares de pessoas ouvindo essa mensagem que nos chamou a atenção. Fomos exortados a perdoar, a nos preparar por aquilo que está por vir, ou para aquilo que está por vir. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa preparar aí no céu pelo menos umas 15 carruagens com cavalos de fogo, com anjos conduzindo elas, e que elas possam descer na terra onde quer que tenha um crente arrependido hoje. Onde quer que ele esteja, Senhor. Seja aqui na América do Sul, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, na América, na Eurásia, onde for. No Oriente, onde for, Jesus. Que esse crente arrependido esteja disposto de lançar hoje, de jogar fora esse sentimento que ele carrega. Que ele possa hoje, Senhor, num gesto simbólico, arrancar do seu coração e da sua alma aquilo que o persegue e perturba, quem sabe desde a sua infância. Mas que hoje, nessa noite, que aprove a Ti, Senhor, trazer o nosso passado à nossa memória. Nos alertar sobre o dia do concerto que está chegando nas nossas vidas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ajudar, Senhor, para que possamos nos humilhar, para que possamos nos arrepender e reconhecer que somos pó e cinza, que somos barro, Senhor, e que nada de valor temos em nós, senão o Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar, para que nos encontrando com o Lázaro, com aquele que ficou para trás, que nós tenhamos sabedoria, discernimento e humildade o suficiente para pedir perdão, para nos consertar e para podermos amar os nossos irmãos e os nossos inimigos. Para que assim, Senhor, possamos mostrar para Ti que de fato somos crentes no Senhor Jesus. Que de fato a Tua palavra prevalece na nossa vida. Que de fato, Senhor, estamos dispostos
a abrir mão da nossa presunção, da arrogância, e então, humildemente, nos colocarmos como servos, como o teu evangelho recomenda que façamos. Eu te peço, Deus, eu sei que os anjos já chegaram, que as carruagens já estão passando pela casa das pessoas, pela igreja, que cada um possa pôr a mão agora no seu coração, aquele que recebeu essa palavra, que creu nessa palavra, e num gesto de fé, num ato profético, possa pegar do seu coração esse sentimento, possa pegar nas suas mãos essa ofensa, essa ferida, essa dor, e segurando nas suas mãos agora, possa lançá-la para que ela caia dentro dessas carruagens que foram conduzidas pelos seus anjos até aqui e até onde os irmãos estão, e possam lançar fora como se joga um papel amassado no lixo. Agora, em nome de Jesus, tira do teu coração e joga fora em nome de Jesus, num gesto, uma ação, em nome de Jesus. Meu Deus, aliviados e soltos agora, libertos desse sentimento, pensamento, curado dessa ferida, eu peço que o Senhor traga o teu anjo com uma espada em brasa, para que essa espada em brasa venha tocar na ferida que nós arranquemos e venha cauterizar ela agora em nome de Jesus. Essa ferida que ainda está aberta, sangrando, mas limpa, vem agora ser queimada, cauterizada no poder e na autoridade do nome de Jesus, com o ferro santo do céu, aquecido na fornalha de Deus, possamos ser cauterizados, e assim, Senhor, possamos efetivamente perdoar, para que esse sentimento seja lançado no mais profundo mar do esquecimento e não nos assombre nunca mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê nessa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu assento, sente-se por favor. Glória a Deus. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram agora, se trouxeram, né? Os seus dízimos, enfim. Levante a sua mãozinha aí, você que trouxe a sua oferta, quer deixar na igreja. Os irmãos obreiros vão entregar um envelopinho para você. Você que está em casa, se quiser também enviar o seu dízimo. A sua oferta está aí já, informação bancária da igreja, você pode fazer isso também. Glória a Deus e aleluia. Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter o nosso culto de oração, não esqueçam. Amanhã vamos estar orando pelos enfermos, né? E vai ser uma benção. Glória a Deus, né? Eu já quero avisar a galera de São Paulo, pessoal aí em São Paulo, que a gente já levantou uma data para outubro, onde vamos estar fazendo mais um culto, um grande culto em São Paulo, capital, tá? Outubro, ainda não vou te falar o dia, mas a gente já tem uma data para outubro, São Paulo, capital, tá bom? Vamos fazer um grande culto lá e vai ser uma bênção, vão se preparando. Agora dia 17 de agosto nós vamos estar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também um cultão lá, né? Vai ser uma bênção, não vai ter batismo, não vai, porque vai estar 5 graus, né? E batismo vai ser só no Espírito Santo com fogo só, batismo na água não, tá? Eu vou avisar vocês, aí numa outra oportunidade a gente vai para o Rio Grande do Sul de novo para fazer aí mais um batismo lá na região de Santa Maria, tá bom? Mas vamos se preparando já, aí o pessoal de Juí, toda aquela galera lá, né, que eu encontrei a última vez que estive lá, vai ser uma bênção, vou esperar vocês e a gente vai passar frio juntos, glória, né? Lá faz frio de doer o osso, né? Lá é frio pra caramba, mas tá bom, estamos preparados aí já. Amém? Deixa eu orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se levantar, por favor, e vir trazer as suas ofertas aqui na frente.
Amém, meus queridos irmãos? Todo mundo abençoado? Glória a Deus. Quem que vai vir orar hoje? Pastor Edilson? Amém, Pastor Edilson. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar em pé, por gentileza. O que eu vou falar hoje, né? Deus já usou o vaso. Que o bom e velho Lázaro apareça. E que venha de bem, né? Glória a Deus. E nós vamos aí confrontando os Lázaro que é ruim. Jogando por terra. Tira, pisa, mata e enterra, irmão. Enterra para não voltar mais, que às vezes ele quer voltar, né? Glória a Deus. É uma semana de muita batalha. Eu estava me preparando para o culto essa noite e veio algo assim na minha mente. Mês de agosto, pastor, mês de agosto. Quem lembra do mês de agosto? Mês do cachorro louco, mês do lobisomem, Cheguei aqui, até falei algo para a pastora Carla e o pastor falou aqui, né? As coisas antigas veio. Eu nem lembrava disso, irmão, e começou a falar. Aí eu comecei a pedir discernimento para o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim, diga para o meu povo se preparar, que é mês de guerra. O diabo está furioso. Eu tive uma visão, pastor, como se fosse aqueles cachorros lobo. E ele corria atrás dos caras, pegava. Aqueles caras como se fosse aqueles exército chinês, aquelas estrelas vermelhas. E eles pegavam aqueles caras e rasgavam assim, sangrava. Eu falei, o que é isso, Jesus? Jesus disse para mim, diga que chegou o tempo, que já começou. Deus começou a trabalhar, Deus começou a pegar aqueles que estão brincando com Deus, duvidando que Deus vai fazer. Deus vai começar um tempo, irmão. Agosto vai ser um tempo de coisas que vão acontecer. Aí Deus falou algo mais profundo, fantasma, pastor. Falou assim, o fantasma falou que ia acontecer algo no mês do cachorro louco, na lua cheia, agosto. É algo que vai acontecer agora. Então a igreja se prepare. Isso é profético. Isso é profético. Jejum, faça que o pastor aplique o que o pastor ensinou aqui hoje. Jejum e santifique. Porque o diabo não está de brincadeira não, irmão. Hoje eu orei por pessoas que tentaram se matar, tirar a sua vida. Tentar invadindo os lares para tentar impedir o plano e o propósito de Deus. Mas hoje a palavra foi profética e já caiu por terra. Aleluia. Você crê no teu milagre, irmão? Eu senti de fazer um apelo aqui, irmão. Tem alguém que não entregou sua vida para Jesus ainda? Quer levantar sua mão para nós orarmos com você? Tem alguém que quer tomar uma atitude, uma decisão hoje? Você tem o poder da decisão. Quando nós temos o poder da decisão, precisamos decidir. Quando decidimos, Deus está conosco. Amém? Glória a Deus. Então levante suas mãos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, eu estou na tua presença nesta noite. Quero te adorar, quero te engrandecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez e realizou aqui. O Senhor tem falado com vidas, falou conosco. E nós precisamos sempre tomar, Senhor, decisões que farão diferença para o nosso presente, para o nosso futuro. Porque aqueles que estão amarrados no passado nunca conseguirão ter um presente. E aqueles que não conseguem ter o presente jamais desfrutarão do futuro. E eu estou aqui nesta noite, Senhor, na condição de profeta, de teu servo, Senhor,
profetizando nesta noite para a vida dos teus filhos, Senhor, que o passado já era, já terminou, já acabou, já ficou para trás, e o presente, Senhor, hoje é glorificação, ó Pai, e o futuro é desfrutar daquilo que semeou no presente, Senhor. Que cada pessoa que venha desfrutar isto, Senhor, para glorificar o teu nome. Eu profetizo na vida das pessoas que estão passando, Senhor, por lutas, dificuldades, afrontas, conflitos, aonde o inimigo tem entrado em lares, que o Senhor possa ir agora visitar, Senhor, aqueles que estão nos assistindo através da internet. Senhor, os que estão aqui, Senhor, que sofreram afrontas, meu Deus, eu anulo, Senhor, no nome de Jesus, toda estratégia, toda arquitetação maligna, que caia por terra, Senhor. Que o Senhor traga proteção das famílias, que o Senhor venha, Senhor, romper barreiras, e que o Senhor venha honrar a cada um, erguendo, Senhor, com o seu Santo Espírito. Meu Deus, também eu peço a tua guarda, a tua proteção sobre o pastor, a sua família, Senhor. Guarda eles, Pai. Guarda, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que tem arquitetado contra a vida do pastor, da sua família. Nós não aceitamos, Senhor, nós rejeitamos que esse mal venha, Senhor, ser desfeito agora, em nome de Jesus, e que o Senhor venha guardar, Senhor, a cada um, todos os obreiros aqui, Pai, que estão presentes, aqueles que não estão, que também, Senhor, tem passado por desafios, afrontas, Senhor, que o Senhor possa tomar nas tuas mãos esta causa e pelejar em favor dos teus filhos. Querido Espírito Santo, há uma guerra travada, Senhor, há uma guerra, meu Deus, que o inimigo tem travado contra esta obra, contra esses obreiros, Senhor, em nome de Jesus, que venha cair por terra, e que aqueles, Senhor, que foram chamados, que estão preparados para exercer o ofício, meu Pai, que o Senhor os capacite, tire todo o medo, Senhor, tire agora toda a covardia, meu Deus, e levanta, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, aqueles, meu Pai, que vieram, Senhor, não pelo chamado, ó Deus do céu, mas muitas vezes estão temendo e recuando, porque não tem certeza, meu Deus, ó Senhor, vai tirando do caminho, meu Pai, vai colocando, Senhor, cada um no seu lugar, que o teu santo nome seja glorificado, e que a tua igreja, Senhor, venha conhecer um Deus de poder e um Deus de maravilha, como tem conhecido. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos a bênção do Senhor a cada família, e que o Senhor os acompanhe até os seus lares, guardando, protegendo, dando sono reparador e um amanhecer feliz, se assim o Senhor não vier. Esta noite, Pai, nós oramos, Xaramassui, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos diz amém? Dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada um de nós, hoje e sempre, e todos juntos digam amém. Quem disse amém, aperta a mão de alguém, diga: eu quero te ver no próximo culto.